Imagine, um objeto do tamanho de uma pequena cidade atravessa nosso sistema solar a uma velocidade que nenhuma nave terrestre consegue alcançar. Ele veio das profundezas do cosmos, onde nenhum sol conhecido por nós brilha. Sua química é estranha. Seu comportamento levanta questões. E ao seu redor, uma nuvem de rumores, teorias e mentiras descaradas. Hoje, vamos desmontar peça por peça tudo o que se sabe sobre o terceiro visitante interestelar da humanidade e separar fatos de ficção. Em nosso planeta, a vida segue seu curso habitual. Despertadores, trânsito, contas no fim do mês. Mas lá fora, além da luz de nossas cidades, através da escuridão infinita, move-se um viajante, como um convidado indesejado em casa alheia. Este é o viajante interestelar que recebeu a designação 3I Atlas, o terceiro objeto desse tipo já detectado pelos humanos. Ele carrega características que fogem dos padrões conhecidos, gera suposições, alimenta teorias conspiratórias e, ao mesmo tempo, nos fornece dados que podemos medir, verificar e compreender. Uma única ejeção solar pode mudar completamente a forma da cauda de um cometa. A análise do espectro de luz revela segredos da composição química, e uma onda de desinformação tenta dia após dia transformar palpites em verdades estabelecidas. Nossa tarefa hoje é separar fatos confirmados, hipóteses em fase de verificação e mentiras descaradas. A cada instante, o 3I Atlas nos apresenta uma nova pergunta, e a melhor forma de responder permanece inalterada. Observar sistematicamente, comparar com o que conhecemos e seguir as evidências. Se isso ressoa em seu coração, fique. Vamos começar. Mas primeiro, inscreva-se. Ao compartilhar essas descobertas, criamos uma comunidade de pessoas que olham para as estrelas com interesse e transformam mistérios em compreensão. Quadro geral. A imagem do 3I Atlas se forma a partir de múltiplas observações, cálculos orbitais confiáveis, dados espectrais recentes sobre sua química, hipóteses em fase de verificação e declarações ainda aguardando confirmação independente. O 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar identificado pela humanidade. Sua órbita é hiperbólica, ou seja, não se fecha ao redor do Sol. Ele entra em nosso sistema, passa por aqui e retorna ao espaço interestelar. Segundo a NASA, a aproximação máxima ao Sol ocorre em 30 de outubro de 2025 a uma distância de cerca de 210 milhões de quilômetros. A distância mínima até a Terra será de aproximadamente 270 milhões de quilômetros. Esses números colocam definitivamente o objeto muito além de qualquer zona de perigo. Em agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb analisou a coma do cometa e descobriu um padrão incomum: concentração extremamente alta de dióxido de carbono com proporção em relação ao vapor d'água de aproximadamente 8:1. Também foram detectados monóxido de carbono, sulfeto de carbonila, gelo d'água e poeira. Em termos simples, a respiração do cometa está supersaturada de dióxido de carbono para a distância em que se encontra do Sol. No espectro de luz visível, observações no telescópio muito grande revelaram linhas de níquel atômico, mas não detectaram ferro atômico acima do limite de sensibilidade. O mesmo estudo registrou cianogênio na coma. O contraste, presença de níquel com ausência de ferro, por si só, não indica origem artificial. Mais provavelmente, trata-se de diferenças na volatilidade dos elementos e limitações técnicas dos instrumentos. A interação de ejeções solares com caudas cometárias é bem estudada. Em 2007,
Um observatório espacial registrou como a cauda do cometa Encke se desprendeu ao atravessar uma perturbação do vento solar. O fluxo de plasma solar encontra o rastro de gás ionizado que forma a cauda. O rastro pode se dobrar, se desprender e se reconstituir. A Agência Espacial Europeia anunciou períodos em que estações orbitais marcianas tentarão fotografar o cometa em 3 de outubro de 2025. Em seguida, a missão JUICE, no sistema de Júpiter, planeja direcionar câmeras e espectrômetros para o objeto de 2 a 25 de novembro. Ao lado dos fatos estabelecidos, permanecem questões abertas. Estimativas do tamanho do núcleo e da massa total são um exemplo típico. Imagens detalhadas do telescópio Hubble sugerem um limite superior do diâmetro de cerca de 5 a 6 quilômetros, mas o valor real pode ser menor. É como tentar enxergar um vagalume na névoa. Antes de medir o próprio inseto, é preciso separar sua luz do brilho disperso ao redor. Também existe uma série de afirmações sem documentação técnica. Pulsações de luz com período de alguns minutos, desvios de trajetória e probabilidades extremamente específicas de uma suposta coincidência única do plano orbital. Sem medições, é mais sensato classificar isso como requer verificação e não como fato estabelecido. Não confirmado. Algumas afirmações sobre o 13 Atlas soam convincentes, mas ainda não têm suporte técnico suficiente. Tamanho do núcleo. O número frequentemente mencionado de cerca de 5 a 6 quilômetros representa um limite superior. O valor real pode ser menor. Em imagens profundas, parte significativa do brilho vem da coma difusa. Afirmar que o tamanho é maior que 5 quilômetros é substituir o teto pelo piso. Massa. A massa de um cometa ativo depende de 3 incógnitas: tamanho do núcleo, densidade média e impulsos não gravitacionais das ejeções de gás. Se o núcleo for menor que a estimativa limite, a massa diminui. Sem medições independentes convergentes, falar de massa precisa é prematuro. Aceleração não gravitacional. Cálculos orbitais preliminares podem não captar impulsos fracos. Detectar acelerações fracas é como sentir uma brisa leve. Com poucas bandeiras você pode concluir que o ar está parado, mas adicione mais e o padrão se revela. Coincidência dos planos orbitais. Avaliar a verdadeira raridade requer modelar vieses observacionais dos levantamentos do céu. Sem análise completa, o número permanece um exemplo ilustrativo, não uma estatística comprovada. Contraste entre níquel e ferro. Os dados instrumentais são confiáveis, mas a interpretação física permanece aberta. Isso pode ser explicado por diferentes volatilidades dos elementos, tamanhos de partículas ou limites de sensibilidade dos instrumentos. Polarização negativa profunda. Um mínimo mais profundo que o usual é uma característica real, mas sua interpretação, estrutura da poeira, porosidade, mistura de composições, ainda está sendo discutida. Janelas de observação. Existem períodos com boas chances de obter dados, mas sem garantias de imagens ultranítidas. As sondas orbitais marcianas podem fotografar o 3I Atlas, mas a resolução angular pode limitar os detalhes do núcleo. Considerar as datas como oportunidades, não promessas, é a única abordagem correta. Impacto das ejeções solares. O desprendimento da cauda pode ocorrer e geralmente é temporário. Falar de destruição do cometa é infundado, mas afirmar que nada mudará também é prematuro. A abordagem correta é observação paciente. Mentiras descaradas. No caso do 13 Atlas, existe uma série de alegações recorrentes que não resistem à verificação. Pulsação a cada 17 minutos. Mentira. Um pulso de luz com período fixo deixaria rastro claro nos gráficos de brilho.
A ausência de medições independentes mostra que esta é uma afirmação infundada. Mudança de rota ou manobras. Mentira. A trajetória é descrita por uma órbita hiperbólica consistente com a gravidade. Uma manobra exigiria provas irrefutáveis, que não existem. Brilho verde sem cianogênio. Mentira. O cianogênio foi detectado no 13 Atlas. A frase "não há cianogênio" ignora medições publicadas. Níquel sem ferro prova origem tecnológica. Mentira. Existem explicações naturais plausíveis, diferentes volatilidades dos elementos, distribuição de tamanhos de partículas, geometria de agregados. Ejeção solar destruirá o cometa. Mentira. A interação pode causar desprendimento temporário da cauda. A cauda é uma estrutura dinâmica continuamente alimentada por material do núcleo. O núcleo permanece intacto. Aproximação perigosa à Terra. Mentira. A distância mínima é de cerca de 270 milhões de quilômetros. Margem confortável. A trajetória não coloca o objeto em rota de colisão com o planeta. Sobrevoos garantidos por câmeras específicas. Mentira. Existem possibilidades técnicas, mas o grau de detalhamento depende de muitos fatores. Vender fotografia garantida é transformar possibilidade em certeza. Passagem rasante por Júpiter, com sobrevoo de sonda. Mentira. A ausência de documentação oficial torna essa promessa insustentável. Coincidência, de 1 em 500, prova artificialidade. Mentira. Mesmo que a coincidência seja rara, raridade não é sinônimo de artificialidade. É apenas um convite à investigação. O antídoto é sempre o mesmo. Pergunte: onde está o gráfico de brilho? Onde está o comunicado técnico? Onde está o espectro? Onde está o plano da missão? Sem esses elementos temos narrativa, não ciência. Comprovado. O quadro mais sólido se constrói sobre medições repetidas, métodos explícitos e documentação pública. Órbita. O 13 Atlas é o terceiro visitante interestelar. Trajetória hiperbólica. Aproximação máxima ao Sol por volta de 30 de outubro de 2025. Distância mínima até a Terra cerca de 270 milhões de quilômetros. Segurança por definição. Composição química. O telescópio espacial James Webb descobriu abundância de dióxido de carbono com proporção em relação ao vapor d'água de cerca de 8:1. Também monóxido de carbono, sulfeto de carbonila, gelo d'água e poeira. A assinatura da Coma informa sobre a composição volátil que o objeto trouxe do ambiente onde se formou, além do sistema solar. Espectro visível. Observações detectaram linhas de níquel atômico e não detectaram ferro atômico acima do limite de sensibilidade. O mesmo trabalho registra a presença de cianogênio. Do ponto de vista da física da poeira, diferenças na volatilidade e tamanhos de partículas podem favorecer um elemento, mantendo o outro abaixo do limite detectável. Interação com o vento solar. Ejeções do Sol podem reorganizar a cauda do cometa e até causar desprendimento. Exemplo clássico: Cometa Encke, em 2007. O núcleo permanece intacto, a atividade continua, a cauda se reconstitui. Calendário de observações. A Agência Espacial Europeia detalhou janelas. Sondas marcianas em 3 de outubro de 2025. Missão JUICE, de 2 a 25 de novembro. São possibilidades técnicas para obter medições adicionais. Polarimetria. Ramo negativo de polarização mais profundo que o usual em ângulos de fase pequenos. Os dados informam modelos de tamanho, porosidade e composição das partículas de poeira. Em conjunto, esses pilares: órbita bem definida, passagem segura, composição da coma medida, espectroscopia visível com níquel e cianogênio,
comportamento da cauda compatível com o vento solar e janelas de observação oficialmente anunciadas, formam a base do que pode ser narrado com segurança sobre o 3I Atlas. Conclusões. Ao final deste percurso, a imagem do 3I Atlas representa não um show de surpresas, mas um exercício de método. O visitante interestelar atravessa nosso sistema em órbita hiperbólica com passagem segura e fornece um laboratório natural para testar ideias sobre gelo, poeira, química e vento solar. A cada medição confirmada, parte do quebra-cabeça ganha forma. A cada hipótese que permanece aberta, outra parte mostra sua borda irregular, exigindo novas imagens e espectros. Essa alternância, consolidar o confiável e reconhecer o não confiável, é a base de qualquer investigação honesta. Do lado do incondicional, parâmetros orbitais e distâncias seguras, composição da coma com ênfase em dióxido de carbono, detecções de níquel junto com cianogênio e física previsível da interação das caudas cometárias com ejeções solares. Esses pilares são importantes porque explicam o como se calcula a trajetória, como se reconhece a banda de gás no espectro, como se confirma a linha de emissão, como o plasma afeta a cauda. Do lado que exige paciência, tamanho exato do núcleo, massa total e leitura física de assinaturas ainda incompletas. Nesses casos, a honestidade intelectual é o melhor instrumento. Dizer não confirmado não reduz o interesse, apenas evita transformar interesse em rótulo. E há mentiras descaradas, periodicidades sem gráficos, manobras sem resíduos orbitais, cores sem moléculas quando a molécula foi detectada, sobrevoos prometidos sem plano de missão. Essas afirmações vivem graças ao silêncio das fontes primárias. Na documentação, há dupla responsabilidade: informar e ensinar a caminhar. A pergunta certa, onde está a medição, deve acompanhá-lo muito além deste episódio. Nos próximos capítulos, o tempo fará o trabalho que a pressa não consegue. A proximidade do ponto de máxima aproximação ao Sol intensifica a atividade, abrindo janelas para refinar medições. As possibilidades de observação pelas plataformas marcianas e pela missão em Júpiter não são promessas de imagens cinematográficas, mas perspectivas complementares valiosas mesmo em forma modesta. A lição mais valiosa talvez esteja em nosso modo de olhar. Diante de um visitante que veio de longe, resistir à tentação da explicação pronta é um gesto de respeito ao objeto, à física e ao público. O 3I Atlas não é um convite ao pânico, mas um convite à atenção. Se ele nos ensina algo sobre mundos além do nosso, é porque escolhemos medir, comparar e repetir. E se no caminho descobrirmos algo verdadeiramente inesperado, teremos como confirmar, com evidências. O documentário termina, mas a investigação continua. Quando o céu muda, a câmera retorna. Quando os dados chegam, a narrativa se atualiza. Até lá, 3 princípios guia. Verdadeiro é o que pode ser mostrado. Não confirmado é o que precisa de caminho adicional. Falso é o que não encontra base nos instrumentos. Com essas chaves, o próximo encontro com o 3I Atlas se torna um diálogo maduro com um visitante real, complexo e fascinante.